Olá, pessoas! Para quem não me conhece, o meu nome é Camila, eu faço parte dos painéis do Negros e Pretos, Afroturismo e Afrotelaria aqui no YouTube. E hoje eu vim aqui apresentar para vocês o nosso novo quadro, onde nós vamos contar a história de algumas personalidades negras e também de alguns fatos, acontecimentos que mudaram aí e foram importantes para a história negra aqui no Brasil. E a nossa primeira história se passa lá nos idos anos 50. E qual era o cenário dos anos 50? Bom, anos 50, né? Era de ouro de Hollywood, Marilyn Monroe com aquela pintinha marota, Elvis Presley, um pós-guerra, show de bola, enfim, aquele caos que a gente conhece do mundo, não é verdade? E aí, ali no início da década de 50, veio para cá, para São Paulo, uma senhora muito estimada chamada Catherine Dunham. E quem era Catherine Dunham? Catherine Dunham era uma dançarina especializada em danças africanas, ativista social, antropóloga, ou seja, não era pouca coisa. E ainda por cima, era gringa. Aí, ok. Dona Catherine veio aqui se hospedar em São Paulo, ia se apresentar no Teatro Municipal e resolveu ficar num hotel 5 estrelas ali mesmo no centro de São Paulo, quando o centro de São Paulo ainda valia alguma coisa, né, prefeito? Vamos cuidar do centro, né, querido? Enfim, Catherine foi lá tentar se hospedar no hotel e eis que o que aconteceu, Brasil? Ela não conseguiu. Aí vocês perguntam por que ela não conseguiu, Camila? Bom, porque no caso, gente, a Catherine era negra e o gerente do hotel se negou a hospedá-la. O hotel que a Catherine queria se hospedar era o Hotel Esplanada. Ele era muito famoso em São Paulo na época, né? E aí, como ela não conseguiu se hospedar, sabe o que ela fez? No intervalo do show dela, em pleno Teatro Municipal, ela foi falar com os jornalistas e jogou a merda no ventilador. E aí, queridos, foi um auê. Sabe por quê? Porque tinha uma gringa americana falando que tinha sofrido racismo em São Paulo, a cidade mais amiga dos imigrantes nesse Brasil de meu Deus. Aí, vamos abrir um parênteses aqui. Não que tenha sido a primeira vez que um negro não tenha conseguido se hospedar num hotel no Brasil, né? Porque assim, é claro que isso já tinha acontecido antes, mas como se tratava de uma gringa, de uma americana e brasileiro ama pagar pau pra gringo, aí se fez o auê, entendeu? Porque era uma estrangeira falando mal do Brasil. E o Brasil, gente, nunca teve racismo. Como assim? Tem uma americana falando que sofreu racismo aqui em São Paulo. Ok, fecha parênteses. Bom, aí foi aquele auê, né? Porque tinha uma gringa falando e colocando em xeque a tal da democracia racial do Brasil. Sim, porque o Brasil sempre se orgulhou de dizer que aqui não tem racismo, todos temos oportunidades iguais e blá, blá, blá. Aí, o que aconteceu? Um monte de branco se revoltando, né, gente? Só que a revolta maior ali, a ação mais contundente, foi a de um deputado, o deputado Afonso Arinos, que resolveu fazer um projeto de lei para transformar alguns atos de racismo em contravenção penal. Veja bem, contravenção penal não é crime, é contravenção. Tipo assim, é como se você fosse tirar um doce da mão de uma criança. Não é crime, mas não é de bom tom. Agora deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. A lei dizia que quem recusasse hospedagem em hotel, matrícula em escola, entrada em estabelecimento e contratação em empresa pública ou privada por preconceito de cor ou raça pagaria multa e poderia enfrentar até 1 ano de prisão. Que bruto! Bom, a lei, por incrível que pareça, foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado. Olha só, gente, que surpresa, né? E foi batizada, ela levou o apelido do moço que fez a lei, né? O deputado Afonso Arinos, e ficou conhecida como Lei Afonso Arinos. E aí, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Sempre que eu pensei em Lei Afonso Arinos, eu achava que o seu Afonso, ele era um homem negro que tinha feito ou que tinha acontecido alguma coisa com ele para a lei levar o nome dele.
né? Tipo a Lei Carolina Dickmann. Então, pois é. Só que aí, lendo a história, eu vi que não, né? O Afonso Arinos era o deputado que fez a lei. E aí a lei levou o nome dele. E é óbvio que ele não era negro, porque para ser deputado no Brasil na década de 50, você tinha que ser homem e tinha que ser branco. Enfim, fecha parênteses. Então, a lei foi aprovada por unanimidade, mas não sem críticas, né, obviamente. Então eu trouxe aqui o relato do relator. Enfim, vou ler um trechinho para vocês, que é para vocês se emocionarem junto comigo, tá? Vamos lá. O deputado Plínio Barreto disse: o preto, o índio e o português concorreram para a formação do nosso povo. Queiramos ou não, temos que considerá-los todos nossos antepassados. Raros os que descendemos diretamente, sem mescla de outros sangues, da forte raça lusitana. Temos que aceitar a herança africana, com os seus ônus e as suas vantagens, integralmente, sem possibilidade de renunciar a qualquer das suas parcelas. Biológica e historicamente, o negro é parte essencial do nosso povo. Seja um bem, seja um mal, seja uma coisa que nos orgulhe, seja uma coisa que nos deprima. É essa a realidade. Enfim, olha a audácia desse miserável, né? Eu quase derramei uma lágrima aqui. É como se ele estivesse falando assim: então, gente, a gente vai ter que estar aguentando essa negrada aí, porque não vai estar dando pra mandar eles pra África de novo. Enfim, né? É isso. Mas e aí? Vocês acham que a lei pegou? Claro que não, né, gente? Porque o Brasil deve ser o único caso de país no mundo em que lei pega ou não pega. Tipo assim, a pessoa olha pra lei redigida e fala assim: essa aí eu não curti muito não. Sabe como que se você tivesse ali escolhendo o self-service de leis? Sabe quando você escolhe seu prato? Então, pois é. A pessoa passa assim e fala: essa aqui eu não gostei não. Hoje eu vou escolher quebrar essa lei, eu vou transgredir essa regra, eu não tô feliz com ela. Pois é, no Brasil é assim. Bom, durante os 40 anos que a lei ficou vigente, somente 23 pessoas foram acusadas de transgredi-la. E somente 6 foram realmente condenadas, né, a pagar alguma coisa por ter infringido a tal lei. Sim, porque o que acontece, né? Na hora que tu vai lá falar que sofreu racismo, né, o outro cara, o branco, ele falava assim: não, mas... gente, como assim? Claro que não. Eu não matriculei o filho dela porque não tem mais vaga na escola. Como assim isso é racismo? Ou então, por exemplo, gente, claro que eu não neguei que ele entrasse no meu hotel, que a gente não tinha mais quarto disponível. Eu queria que colocasse ele aonde? Na cozinha? Claro que não, né? Não vou fazer isso. Ou então, por exemplo, é claro que eu não falei que ele não podia entrar no meu clube, gente. Ele não entrou, não foi por causa da cor ou da raça dele. Ele não entrou porque ele não estava vestido adequadamente. Tem que estar nos trinks. É isso. Era só você ir lá e dar uma desculpa qualquer. Claro que não ia funcionar. Tá, mas aí você fica se perguntando, mas como que um cara, um deputado conservador nos anos 50 foi propor uma lei tão progressista assim, pra época, né? Progressista. E aí, meus queridos, é óbvio que não é uma coisa assim, tipo, gente, não pode ter racismo no Brasil, né? Vamos colocar uma lei. Não. Sempre tem o interesse do governo por trás. E qual era o interesse do governo? Bom, ali nos anos 50, o movimento negro aqui no Brasil, ele já estava começando a se organizar. Claro que o movimento negro, ele sempre existiu, desde a época da escravidão, né? Quando os pretos se rebelavam e faziam revoltas, etc. Mas, em organização, assim, certinha, o movimento negro começou a se organizar ali nos anos 50. E o cenário de fora do país também estava meio estranho, porque assim, nos Estados Unidos tinham as leis de segregação racial, todo mundo já ouviu falar. Na África do Sul tinha o apartheid, todo mundo também já tinha ouvido falar. Então, o medo do governo brasileiro era o seguinte:
E se esse povo preto começa a se organizar aqui também e acontece uma guerra racial aqui? É tudo que o Brasil não precisa, né? Para manchar a imagem de paladino da equidade. Não ia estar dando, né? Então a ideia foi que, bom, a gente faz ali essa lei, a gente aprova essa lei e aí esses pretos vão ficar quietinho, porque eles vão ver que o governo tá tentando, né, fazer a parte dele. Olha só que bom, finalmente. Bom, e foi mais ou menos isso que aconteceu, porque o movimento negro meio que se desestabilizou ali depois que a lei foi criada, né? E o que acontecia? Até haviam denúncias, né? Mas essas denúncias não iam pra frente. Primeiro porque os delegados, né, eles não estavam interessados em investigar aquelas denúncias. E outra porque às vezes os próprios negros, eles ou retiravam as denúncias, ou eles nem denunciavam com medo de que denunciar viraria situação contra eles. Porque era literalmente só uma pessoa branca dizer algo ao contrário que isso se viraria contra a vítima, contra um homem negro, né? Ou uma mulher negra. Então, assim, era muito difícil fazer uma pessoa negra denunciar racismo. É tipo quando você fala pra uma mulher que sofre abuso do marido e você pergunta assim, mas por que você não sai dessa relação? É só você ir denunciar ele, é só você largar ele. E não é tão simples assim. Tem medo envolvido ali. Não é tão simples assim. Então, para agora. E aí, a falta de denúncias, né, faz o quê? A sociedade acreditar que, na verdade, o problema não existe. O que não é verdade. Bem, depois de todo o auê, né, da Lei Afonso Arinos aprovada, a ONU patrocinou diversos estudos, trouxe várias pessoas para o Brasil para entender o que é que a gente tinha feito de certo, né, na questão negra, né, na questão racial. Como que o Brasil se tornou esta democracia racial, como que eles fazem isso, essa igualdade para todas as raças, todas as cores e tal. Porque, gente, coisa boa a gente compartilha, coisa boa a gente propaga. Então a ONU queria fazer o quê? Entender o que o Brasil tinha feito, o que o governo brasileiro tinha feito, para que isso fosse copiado no resto do mundo. Olha só, nós seríamos exemplo para o resto do globo. Como um dia a gente já foi na questão de tratamento da AIDS, na questão de vacinação, mas que hoje em dia, né, necas, enfim. Aí, o estudo da ONU chegou a que conclusão? Vocês conseguem adivinhar, queridos? A gente tem democracia racial no Brasil? Vocês acham que isso existe? É claro que não, né? Enfim, os relatórios da ONU chegaram à conclusão de que, bullshit! Não é verdade que existe democracia racial no Brasil e que tudo isso aqui, toda essa história de igualdade racial era só para inglês ver. Só para os gringos. É isso. Bom, essa foi a história da primeira lei antirracista aqui do Brasil e eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tá tudo muito resumido, mas se vocês quiserem saber mais sobre como foi essa história toda, a gente vai deixar links aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês. Se você gostou, então, por favor, dá um joinha, compartilha com outras pessoas negras e com outras pessoas brancas também que gostariam de estudar mais sobre o assunto e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!